Bom, então vamos lá. Na segunda questão, para quem ficou com dúvidas, nós temos o seguinte, ó. NOx. Pronto. Nós temos o seguinte. Segunda questão, letra E. Nós temos NO3 menos. NO3 menos. Vamos lá. A gente recapitular o que é o NOx. Para a gente determinar o NOx, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é o seguinte, que cada elemento ele tem um NOx, alguns elementos são NOx fixos, outros elementos têm aquela tendência que a gente viu na tabela periódica, mas eles podem mudar, certo? Então, os únicos elementos que não podem mudar os NOx são aqueles que têm NOx fixos. Quem são? Os elementos da família 1 da tabela periódica, da família 2. Aí lá do outro lado, a gente vai ter o zinco, a prata e o alumínio e o flúor. Né? São os únicos elementos que não podem mudar. Todos os outros têm aquela tendência que a gente já viu na tabela periódica, mas podem mudar. Quem outros dois elementos que é importante a gente lembrar? Né? Eles podem mudar, mas é importante a gente lembrar. O H vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2. Pronto. Sabendo disso, quando a gente olha aqui para a letra E da segunda questão, o que é que eu vou ter que lembrar? Que nessa segunda questão, todas as alternativas eles têm uma carga. E o que é que significa essa carga? Significa dizer que quando eu somar o NOx desse elemento com o NOx desse elemento, ele tem que dar igual a essa carga. Então, se eu tenho essa carga aí como sendo uma carga negativa, então eu vou lembrar que essa carga aqui ela é menos 1. Então, aqui a gente tem carga menos 1. Bom, então se eu olhar lá na tabela periódica, ou melhor, se eu olhar esses dois elementos, nós vamos observar que eu tenho o N e que eu tenho o O. Quem é que eu vou lembrar desses dois elementos? Eu vou lembrar do O. O elemento N, ele está na coluna 15 da tabela periódica. A sua tendência é ter um NOx menos 3. Enquanto o oxigênio, que está na família 16, a sua tendência é ter o NOx menos 2. Só que se você botar aqui como sendo menos 3 e aqui como sendo menos 2, e ainda nem multipliquei o menos 2 pelos 3 átomos que eu tenho de oxigênio. Você de cara já consegue ver que isso aqui não tem como dar menos 1. Então, o que é que eu tenho que atentar? Que quando eu tenho dois átomos que são ametais, os dois não podem ficar negativo. Um vai ficar negativo e um vai ficar positivo. Lembra que a gente falou que tem elementos que têm aquela tendência, mas eles podem mudar o seu NOx. O Leidiane está colocando uma pergunta aqui, deixa eu só olhar o que é. Nitrato. Não, nitrato interfere em algo? Não. Ele ser um nitrato é justamente uma nomenclatura que a gente dá aos compostos inorgânicos, né? A terminação ato é em função do seu NOx, porque ele vai ter um NOx menor. Se fosse um nitrito, ele teria um NOx maior, acho que um NOx menos 2, se não me falhar a memória. Tudo bem? Então, essa terminação ato, ito, eto, nos compostos inorgânicos é para representar a quantidade de NOx que ele tem. Tudo bem? No caso, o NOx do N. Tudo bem? Mas não tem nada a ver, certo? É só uma nomenclatura que é em função da quantidade de NOx que o N vai ter. Bom, então voltando. Então agora que a gente já sabe que os dois não podem ser negativos, porque se os dois forem negativos, de cara a gente consegue ver que eu não tenho como dar um resultado menos 1. Então a gente vai ter que descobrir qual deles vai mudar. Qual deles vai mudar? O N. Por que o N? Porque o oxigênio, lembre, é aquele elemento que eu conheço mais. O oxigênio sempre, né, sempre não, mas tem muitos casos ele vale menos 2. O H, que é outro elemento importante, na maioria dos casos ele vale mais 1. Então, se esses dois casos eles serão bem comuns, então eu vou mudar o N. Tudo bem? Então vamos lá. O que é que a gente viu na aula passada? Se eu sei que o NOx do N ele é menos 2, o NOx Desculpe, se eu sei que o NOx do O é menos 2, o NOx do elemento N eu não sei quem é. Então eu vou chamar de X.
Então agora você vai montar aquela continha, aquela equação do primeiro grau. Como é que eu... Oi? Perfeito, Joyce. Certo? Toda vez que tiver uma carga, o resultado da conta tem que dar essa carga. Ok? Vamos lá. Então você já sabe o seguinte, ó. O elemento n, eu só tenho um elemento n. Então, chamei ele de x. É x. O elemento, aí eu coloco mais, certo? Porque eu vou somar esses NOx. O oxigênio, eu tenho quantos oxigênios? Tenho 3. Então, cada oxigênio desse, ele tem um NOx menos 2. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó, 3 vezes, colocar entre parênteses só para não ficar os dois sinais, né? 3 vezes menos, menos 2. Ok. Não tenho mais nenhum átomo, então minha conta vai encerrar aqui. Coloco, então, igual. Essa conta aqui, ela tem que dar quanto? Já que aqui eu tenho uma carga, ela tem que dar a carga. Se não tivesse uma carga, eu coloco zero. Então, como tem uma carga, tem que dar menos 1. Então, agora fica uma equaçãozinha do primeiro grau. Só a gente resolver. Vamos lá. X está sozinho, então repete o x. Mais, que é da fórmula. Aí eu tenho lá do outro lado, ó, 3 vezes menos 2. Então, menos 2 com menos 2 com menos 2 vai me dar menos 6. Então, eu coloco aqui, ó. Isso tem que dar igual a menos 1. Observe o seguinte. Se eu quero descobrir quem é x, eu tenho que tirar todos os números que estiverem em essa igualdade e passar para o outro lado da igualdade. Então, quem é que está aqui nessa igualdade? Eu tenho o x e tenho o menos 6. Então, esse menos 6 aqui, eu vou passar lá para o outro lado. E lembra, quando a gente passa um número do lado de uma igualdade para o outro lado, eu altero o seu sinal, eu mudo o sinal. Então, se ele era negativo, quando eu passar para lá, ele vai passar a ser positivo. Então, eu tenho que x vai ser igual menos 1, que eu já tinha. E lá do outro lado, eu estou passando o menos 6, ele vai passar a ser mais 6. Então, agora, resolvendo essa continha, o que é que a gente fica? Olha lá. A gente fica que x é igual menos 1 mais 6. Se eu devo 1 e tenho 6, então eu consigo pagar a minha dívida e ainda sobro com 6. Aliás, ainda sobro com 5. Tenho 6 reais, devo 1 real, pago minha dívida e ainda sobro com 5. Então, o NOx, ó, a gente acabou de descobrir que x vale mais 5. Portanto, o NOx desse elemento aqui, do elemento N, ele é mais 5. Ok? Então, acabamos de descobrir que o NOx do N, nesse composto aqui, ele vale mais 5. E aí, gente, como é que ficou? Joyce, Aglaine, acho que foi Christian também que tinha... Quem estava com dúvida aí, ficou mais claro? Ótimo, Joyce. Então, vejam, qualquer questão de inox que vocês forem fazer é sempre a mesma coisa. Eu sempre vou conhecer, pode ser que eu conheça os dois, pode ser que eu conheça apenas um, e se for o caso de eu ter 3 átomos, eu posso conhecer 2, e um deles eu não conhecer, tudo bem? Então, se você não conhecer apenas um, você tem como determiná-lo. Você vai montar uma equaçãozinha do primeiro grau. E lembrando, o resultado da conta é sempre a carga. Se eu não tiver carga, então vai ser zero, né? Carga zero. Vamos fazer mais uma questão aqui do exercício. Vamos fazer uma... Me digam outra aí que vocês gostariam que a gente fizesse. Alguém? Oi? Pronto. O H da primeira é uma boa opção. Muito bom, Carla.
Eu vou só printar aqui, que eu estou vendo que tem 35 pessoas, certo? Então, eu vou printar logo para fazer a frequência. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. H da primeira. Na H nós temos AL2, vamos lá. Quando eu olhar para essa letra H, primeira coisa que eu vou prestar atenção. Quem é que eu conheço nesse composto aí? Nesse composto, nós conhecemos o oxigênio. Lembra? Para a maioria dos casos, ele vale sempre menos 2. Tudo bem? Então, o oxigênio aqui eu sei que ele vale menos 2. Quem é mais que eu conheço? Eu tenho aí o Al e o carbono. Lembrem lá que o Al ele é um elemento que tem um NOx fixo. É o alumínio. Então, o alumínio ele tem um NOx fixo igual a mais 3. Então, veja. O alumínio ele vale mais 3. E o carbono? Eu posso colocar quanto vale o carbono? O carbono está na família 14. Então, normalmente, ele pode ter um NOx mais 4 ou menos 4. Mas ele também pode ter outros valores. Então, como o carbono ele tem várias possibilidades de NOx, é melhor chamar ele de X. Ok? Já que ele tem várias possibilidades. Pode ser mais 4, pode ser menos 4 e pode também adotar outros valores. Então, vou chamar de X. Próxima coisa que eu devo observar. Nessa molécula eu tenho cargas? Não. Então, significa dizer que se eu não tenho carga, quando eu montar minha conta, o resultado da conta tem que ser zero. Ok? Então, agora, sabendo disso, nós vamos montar a nossa conta, montar a nossa equaçãozinha. Então, olha lá. A L, eu tenho 2. Então, vai ser 2 vezes mais 3. A gente está fazendo passo a passo aqui para que vocês entendam. Mas quem já é tem mais facilidade em matemática, já pode fazer no resultado da conta direto. Então, 2 vezes mais 3. Aí agora vamos colocar o carbono. Mais. Aí o carbono. O carbono eu penso só tem um C. Mas observe que esse carbono está dentro de um parênteses. E fora do parênteses eu tenho o número 3. O que é que isso significa? Significa dizer que esse 3 ele está multiplicando tanto a quantidade de oxigênio, como ele está também multiplicando a quantidade de carbono. Então, aí eu tenho 3 carbonos. Ok? Ó, dentro do parênteses eu tenho 1, mas fora do parênteses eu tenho 3. Então, o que estiver fora do parênteses multiplica o que está dentro. Então, eu tenho 3 vezes um carbono. Então, eu tenho 3 carbonos. Tudo bem? Então, como eu tenho 3 carbonos, então eu coloco 3. E o carbono, ele vale quanto? Eu não sei, ele vale X. Então, eu vou dizer que é 3x. Ok. Coloquei o carbono, agora falta outro elemento que é o oxigênio. Então, mais o oxigênio, observe que nós temos 3 dentro do parênteses e 3 fora do parêntese. Então, se eu tenho 3 dentro e 3 fora, eu multiplico o 3 de fora com o 3 de dentro. Então, 3 vezes 3, 9. Eu tenho 9 oxigênios. E cada oxigênio vale menos 2. Então, eu vou colocar que eu tenho 9 vezes
menos 2. Não tenho mais nenhum elemento, então a gente vai encerrar nossa conta aí. Vai colocar o sinal de igual. E aí, para colocar o sinal de igual, eu vou agora olhar a carga. Lembra, ó, não tem carga, então a carga ela é 0. Então, o resultado da conta tem que dar 0. Então, vamos colocar aqui, igual a 0. Bom, agora virou uma equação do primeiro grau, só a gente resolver. Vamos lá. 3 vezes mais... Aliás, desculpa. 2 vezes mais 3 dá mais 6. Então, eu tenho mais 6. Mais... Agora, para o carbono. Carbono é 3x. 3 vezes x, 3x. Mais... E agora, o oxigênio. Eu tinha 9 átomos, cada átomo vale menos 2. Então, 9 vezes menos 2. 9 vezes menos 2, 9 vezes 2, 18. Então, fica menos 18. Vou colocar aqui o entre parênteses só para deixar em evidência que eu estou somando o valor de cada NOx. Isso aí tem que dar igual a 0. Então, agora, chegou a hora da gente separar quem tem x de quem não tem x. Então, todos os valores que não tem x, eu coloco lá para o outro lado da igualdade. Então, lá, quem aqui tem x? O 3x. Então, fica 3x é igual. Quem é que não tem x? Ó, eu tenho aqui mais 6. Então, mais 6 passa lá para o outro lado. Quando ele mudar de lado da igualdade, ele muda o sinal. Então, o mais 6 ele passa a ser menos 6. Quem é que eu tenho mais? Eu tenho o menos 18. O menos 18, quando eu passar para o outro lado da igualdade, ele passa a ser mais 18. Então, mais 18. Então, agora nós vamos resolver isso aqui. 3x, repete. E quem é que eu fico lá do outro lado? Ó, eu tenho uma dívida de R$6 e eu tenho R$18 em mãos. Então, eu posso pagar a minha dívida e ainda vai me restar R$12. Então, eu posso dizer que menos 6 mais 18 vai me dar um total de mais 12. Ok? Então, agora que eu sei que dá mais 12, nós vamos agora determinar quem é x. Se eu tenho 3x, quem está com x, ele vai passar dividindo, né? Já que aqui é uma multiplicação. Então, eu tenho que x é igual a mais 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. E o sinal permanece. Então, x é igual a mais 4. Então, determinamos aqui qual o NOx do carbono. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, o carbono ele vai ter um NOx mais 4. Ok? Ficou claro? Compreendido? Nada, que é isso. Bom, temos mais dúvidas? Me digam se vocês têm dúvidas, porque se não tiver, a gente já pode passar para o conteúdo, certo? O NOx... Ok, Joyce. Deixa eu ver se tem no bate-papo aqui ninguém. Bom, então vamos lá. Agora que nós já entendemos os NOx, a gente pode passar adiante, certo? A gente pode agora entender o que de fato vai ser uma reação de oxi-redução. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, certo? É pouca coisa, mas vou compartilhar um slide aqui para a gente ver os conceitos e depois a gente volta para o quadro para a gente fazer 2 exemplos. Então, vamos lá.